Oi pessoal, essa é uma apresentação referente ao Blue Acceleration do DB2, em específico sobre a economia de storage. Bom, mas primeiro a gente precisa saber o que é o Blue Acceleration. Basicamente, o Blue acelera a análise de dados utilizando uma tecnologia de processamento colunar dinâmico em memória. Para facilitar, ficar mais fácil, temos aqui algumas palavras-chave referentes ao Blue. Fácil de usar. Tabelas são organizadas por coluna, há compressão de dados, otimização de CPU, os dados são compressos também em memória e ele é perfeitamente integrado. Bom, nós temos muito para falar sobre o Blue, mas nessa apresentação vamos focar apenas na economia de storage. Então, sobre a organização por coluna e compressão. O Blue faz o armazenamento em colunas por páginas separadas em disco, o que reduz a quantidade de I/O em disco na hora do processamento. O dado é automaticamente compresso e o dado trabalhado em memória também continua compresso. Há uma melhor performance nas consultas, permitindo a eficiência na utilização da memória também. Nessa imagem, podemos melhor visualizar como isso funciona. Bom, agora vamos ver isso como funciona na prática. Nós temos aqui três tabelas. A primeira tabela com o Blue, organização por coluna. A segunda tabela, organização por linha. E a terceira tabela, organização por linhas com compressão. Todas essas tabelas com mais de 1 milhão de linhas por tabela. Aqui nós temos a estrutura das nossas tabelas. Ok? E aqui nós preparamos uma consulta para apresentar o tamanho total em megabytes ocupado por cada uma dessas tabelas. Então, tivemos o seguinte resultado. A tabela 1 com o Blue se apresentou menor que a tabela 2, porém a tabela 3 se apresentou a menor de todas. Tá? Mesmo assim, essa compressão da tabela 3 não permanece em memória, ok? Ao contrário da tabela 1. Para melhor visualizar esses valores, temos o seguinte gráfico. Certo? Então, para concluir, a organização por coluna no Blue favorece o banco de dados analítico, que acessa um grande volume de dados. Temos um corte de custos com storage e é possível avaliar a performance de operações complexas, como junções e agregações de dados compressos. Otimização de CPU, uma única instrução para o multiprocessamento de dados. Aqui algumas das referências, que utilizamos nesse vídeo. E obrigada!